Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor. Amados, eu errei no estudo anterior, no segundo estudo, porque todos nós sabemos que o homem tem alma e espírito, não é? Os animais só têm alma. E eu, ao invés de dizer que os animais, que nós sabemos que os animais só têm alma, eu disse, ou melhor, não tem alma, eu disse só tem alma. Repeti novamente agora o erro. Então, os animais não têm espírito. Os animais só têm alma, não é? Então, nós vimos que a diferenciação começa por aí. E no comportamento, não é? O comportamento do homem é quase idêntico ao dos animais. Você vê, às vezes, os animais, um ao lado do outro, tudo quietinho, tudo cochilando, e de repente eles se revoltam e começam a brigar. E chegam a matar uns aos outros. As cobras comem umas às outras, né? Os ladrões, aí passando para o lado humano. Os ladrões matam os outros ladrões por causa do roubo. As quadrilhas lutam entre si. Quer dizer, é o comportamento ambicioso, desequilibrado, sem respeito um ao outro. Muitas coisas dos animais existem em nós, menos o espírito. O animal não tem espírito, por isso ele não vai para o céu. Somente o homem pode realmente se comunicar com Deus. Os animais não se comunicam com Deus. Apenas ele possui o dom, não é? Do instinto. Os desejos dele é por instinto. Tudo deles é por instinto. Ou podíamos até chamar de também desejo. Eles desejam as coisas, não é? Pensam. Eles pensam também. Apenas ele possui o dom da fala. Apenas o homem da oração, através das quais nós podemos nos expressar com todos os nossos sentidos, com todos os nossos pensamentos, ante aquele que nos criou. O homem foi criado para estar bem próximo de Deus, em comunhão com Deus, sempre em oração, sempre em louvor e em reconhecimento a esse Deus nosso Criador. Ele é dependente, não é? O homem é dependente da comunhão com Deus. Só que lá no céu houve uma traição. E ele foi expulso do céu e caiu como príncipe deste mundo. E ele opera em muitas gentes. Hoje nós estamos vendo os cristãos se revelando anticristãos. Porque o cristão, a Bíblia já diz, cristão segue a Cristo. E quem segue a Cristo cumpre a Bíblia. Se foge dos princípios bíblicos, não é cristão. Pode ter outro nome qualquer, pode se dizer, mas não é. Né? Apenas o homem tem livre-arbítrio e possui faculdade, pensamento criativo. Os animais não criam nada. Né? O livro dos Salmos, do capítulo 8, 5, diz: o homem foi feito pouco abaixo de Deus ou dos anjos. Os seres humanos, meus irmãos, possuem dons tais como desenvolver livremente as personalidades, a engenhosidade e a capacidade para desenvolvimento cultural. O homem desenvolveu a escrita, a música, a consciência e a história. Há diferença da carne, né, que é mencionada na Bíblia. Nem toda carne é a mesma carne, mas é uma a dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra as dos peixes. Você vê até isso. Qualquer coisa que você pensar na sua Bíblia e procurar, você encontra contido na Bíblia. Mas você quer saber onde está?
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. 39. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Esta é a constatação que tem consequências para a biologia molecular. As proteínas constituem a maior parte do corpo. O corpo humano contém aproximadamente 50 mil diferentes tipos de proteínas, cada uma desempenhando suas próprias funções específicas. Os animais não têm. Viu? Elas têm diferentes sequências de aminoácidos. Todos os organismos têm certos aminoácidos das mesmas posições na cadeia polipéptica, e eles servem para estabelecer e preservar as funções do corpo. Os animais não têm isso. São características da proteína específica. Em contraste, com este posicionamento preciso, há outras posições onde o aminoácido claramente diferem de um tipo para o outro. É preciso viver pela Bíblia. A Bíblia rege todos os minutos da nossa vida. A Bíblia nos diz a razão perfeita, boa de se viver. Diz somente a respeito do homem que ele foi criado por Deus, mas também para ele. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Viu? Este alto propósito é somente atribuído ao homem. Animais também são criaturas de Deus, mas eles não receberam o chamado para serem seus filhos. Só os homens são filhos de Deus. Está em João, capítulo 1, versículo 12. É muito importante que nós saibamos isso. Então, a diferença do homem para os animais são todas no comportamento, na carne, são diferentes. O temperamento é que se assemelham em muitos casos. Em muitos casos, a agressividade, a violência, né? Um corpo imperecível será ressuscitado de um perecível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Eu espero, irmão, que os irmãos me perdoem por aquele primeiro erro, eu dizer que os animais não tinham alma. Eles têm alma, não têm espírito. Tá? É o meu desejo de fazer o melhor, mas eu estou com esse problema. De vez em quando me dá lapso de memória. Eu quero dizer uma coisa e digo outra. No computador, quando estou escrevendo, escrevo uma coisa e o computador escreve outra. Já aconteceu muitas vezes comigo isso. Eu tenho tido muitos cuidados, mas de vez em quando me passa pela atenção e segue, envio a si mesmo com erro. Portanto, irmãos, assim nós encerramos o nosso estudo. Qual a diferença entre o homem e os animais? O principal, o animal não tem espírito. Os animais têm alma. Né? Os animais não vão para o céu. Alguém diz que talvez tenha, né? Porque foi Deus que criou. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Pelo menos eu não encontrei. Os animais não são chamados filhos de Deus. Deus não deu seu filho para morrer pelos animais, a não ser o animal racional, que é o homem. Portanto, mil perdões em nome do Senhor Jesus. Se você gostar dessa live, procure dar o seu like, procure se inscrever, viu? Se gostar, se não gostar, bênçãos de Deus, multiplicação
de coisas boas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.